Bom, então na verdade tanto faz se a estratégia é por quilômetro ou por hora, certo? Errado. Se você pensar dessa forma, você vai estar caindo nas pegadinhas que muitos motoristas estão caindo por aí. É muito simples entender essa pegadinha. Os dois modelos, tanto no ganho por hora como por km, têm os seus problemas. E você precisa entender isso aqui que eu vou falar agora, porque senão você está aí achando que está ganhando dinheiro, mas talvez você não está. Aqui vem a parte mais importante do vídeo. A sua estratégia vai depender de duas coisas. Vê se pode um negócio desse. O motorista gasta por quilômetro, mas tem gente ensinando por aí que o motorista deve escolher corridas baseado nos ganhos por hora. Mas a pergunta que ninguém responde é quem é que tá certo? Quem escolhe corridas baseado em R$ 1 a cada minuto ou quem escolhe as corridas baseado em pelo menos R$ 2 por quilômetro rodado? Pensa uma coisa comigo. O combustível é baseado no quilômetro rodado. A manutenção também é no quilômetro rodado. E o desgaste do carro, ou seja, quando você vai vender o carro, quanto mais quilômetros que ele rodou, menos esse carro vale. Ou seja, a maioria das coisas estão sempre concentradas no quilômetro rodado. Mas por qual motivo tem tantas pessoas ensinando aí no YouTube a você escolher corridas baseado nos ganhos por hora? Mas é aqui que a discussão fica ainda pior. Fora dos aplicativos, a maioria das profissões não focam apenas no custo, elas focam exclusivamente nos ganhos por hora. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, o advogado, quando aceita uma causa, ele cobra honorários, baseado no tempo. Um pedreiro, quando vai fazer para você um serviço, ele cobra diária, que basicamente é 6 horas de trabalho. E outro detalhe, quando você vai a uma agência fazer a locação de um veículo, mesmo as agências tendo custo com pneu, manutenção do carro e IPVA, eles não se baseiam nisso para fazer a precificação. Eles cobram também por hora. Mas para saber quem está certo, quem está com a razão, nós precisamos fazer uma análise muito aprofundada, porque senão você vai ser enganado. É só isso aqui do lado. Você gasta em média de 1,5 minuto a 3 minutos por cada quilômetro rodado. Ou seja, para você percorrer 1 quilômetro, vai ficar entre 1,5 minuto e 3 minutos. Mas o que isso quer dizer? Se você dividir 60 minutos, que equivale a 1 hora, por 2, nós teremos o seguinte resultado: 30 quilômetros. Ou seja, no intervalo de 60 minutos, 1 hora, o máximo que você consegue rodar é 30 quilômetros. E agora fica mais fácil. Se você multiplicar 30 quilômetros vezes 2, por qual motivo? Imagina que você vai aceitar corridas que estejam pagando apenas R$ 2 no quilômetro rodado. Ou mais, mas vamos focar em R$ 2. Olha o que vai acontecer. 30 vezes 2 vai dar R$ 60. Ou seja, rodando focado em quilômetros, pagando R$ 2, focado no ganho por quilômetro, o máximo que você consegue fazer no intervalo de 1 hora é R$ 60. Olha que interessante. Se você focar nos ganhos por hora, ou seja, R$ 1 a cada minuto, 1 hora tem 60 minutos. Então vamos multiplicar 1 vezes 60. Vai dar também R$ 60. Olha que interessante. Tanto nos ganhos por km como nos ganhos por minuto, olha o que aconteceu. Você só consegue ganhar o máximo de R$ 60. E é aqui que muito emocionado, apressadinho, vai dizer o seguinte: bom, então na verdade tanto faz se a estratégia é por quilômetro ou por hora, certo? Errado. Tá errado. Se você pensar dessa forma, você vai estar caindo nas pegadinhas que muitos motoristas estão caindo por aí. É muito simples entender essa pegadinha. Quem foi que disse que você consegue aceitar todas as corridas pagando R$ 1? Quem foi que disse isso? Vamos dar um exemplo. O passageiro atrasa, ou às vezes você pega um trânsitozinho até chegar no passageiro, depois o passageiro está aqui dentro, ele acaba demorando para descer e tem um caminhão de lixo fazendo a coleta e ele trava a rua, você fica parado ali, mesmo que quando você tenha aceitado, está falando lá, ó, você vai fazer essa corrida em um tempo X. Aquilo ali é apenas uma estimativa. Você não tem garantias de que você vai conseguir cumprir naquele tempo. E a maioria das vezes, a Uber acaba fazendo uma sacanagem. Ela coloca ali um tempo, mas assim que você aceita e vai buscar o passageiro, você já observa que aquele tempo já mudou. Se estava falando que era 3 minutos, ela passa para 4, mas quando você confere mesmo, deu 5 minutos. Ou seja, 2 minutos aí não apareceram na notificação quando você aceitou. Então o que isso significa? Significa que dificilmente você vai conseguir fazer o valor de R$ 60 em 1 hora, focando nos ganhos por hora, ou seja, R$ 1 por minuto. Mas aqui você deve estar pensando assim: então eu devo focar apenas nos ganhos por km. A coisa é ainda pior. Eu vou te mostrar. Nos ganhos por quilômetro também tem um problema muito grave. Imagina que você aceitou uma corrida que realmente está pagando aí R$ 2, R$ 2,05, R$ 2,10 por quilômetro rodado. Só que o que acontece? Se você parar em um trânsito e ficar ali 5 minutos, sabe o que vai acontecer? O relógio vai andar. E isso vai fazer com que você esteja perdendo tempo. E lembra que lá atrás, quando eu fiz essa continha aqui pra gente chegar nos R$ 60 aí por ganhos por km,
km, você tem que rodar 30 km, pagando pelo menos R$2 para você conseguir fazer R$60. Se você fica 5 minutos parado, já era, não vai dar para fazer isso. Quando você tá parado no trânsito, você não finaliza a corrida, você tá parado ali, vai demorar mais tempo. E aí o que acontece? Se você não consegue finalizar a corrida dentro daquele tempo estimado ali dos 60 minutos, no intervalo de 1 hora, isso vai impactar os seus ganhos. Você também não consegue mais ganhar R$60. E aqui fica ainda pior. Por qual motivo? Imagina que você aceitou uma corrida de R$40. Aí lá tava marcando que você ia gastar cerca de 50 minutos. 50 minutos para você pegar o passageiro e levá-lo até o destino. E aí é o detalhe. Se você, em 50 minutos, não conseguir chegar lá, agarrou 10 minutos no trânsito, já deu 1 hora. Ou seja, de R$60, você só vai ganhar agora R$40. Por quê? A corrida era de R$40 e dizia que você gastaria 50 minutos. Só que você perdeu 10 minutos no trânsito. 50 mais 10 minutos, 60 minutos. 1 hora. Vai ganhar só R$40. Se você agarrar ainda mais no trânsito, ou seja, de 10 minutos você agarra 15, além de ganhar apenas R$40 nessa hora que está acontecendo aqui, você já comprometeu 5 minutos da próxima hora, do próximo intervalo de 60 minutos. Você só tem agora 55 minutos. E se você atrasa de novo no próximo intervalo, isso vai só virando um efeito em cadeia. Você nunca consegue fazer os R$60. Mas aqui é o grande detalhe. Os dois modelos, tanto no ganho por hora como por km, têm os seus problemas. E você precisa entender isso aqui que eu vou falar agora, porque senão você tá aí achando que tá ganhando dinheiro, mas talvez você não está. Aqui vem a parte mais importante do vídeo. Qual das duas estratégias eu devo escolher? Vai depender de você. Existe apenas duas situações que você pode escolher. Somente duas, não existe outra. Quais são essas duas? A primeira, você foca na rentabilidade. Ou seja, o que você investiu em combustível, em gasolina ou etanol, você foca em multiplicar ele várias vezes. E a segunda situação é onde você foca apenas em fazer caixa. Eu vou explicar as duas. A primeira, que é a rentabilidade, multiplicar o valor do investimento em combustível várias vezes. Olha só esse exemplo aqui. R$100 de combustível. Eu fui no posto e coloquei R$100. Olha o que acontece. Basicamente, você que roda vai confirmar o que eu tô falando aqui nos comentários, tá? Quando você põe R$100, você vai multiplicar esses R$100 entre 3 e 4 vezes. Como que funciona? R$100 vezes 3 vai dar R$300. Mas se for R$100 vezes 4, vai dar R$400. Geralmente vai dar isso aí. Você que roda, confirma aí nos comentários. Coloca aí como é que é a sua conta, se é parecida com a minha. Eu uso essa regra quando estou rodando para fazer ganhos por quilômetro. Só que tem um problema. Se eu abastecer R$200, eu já não consigo multiplicar por 4. Eu vou conseguir no máximo por 3 vezes. E ainda, olha lá, por qual motivo? Se eu pegar R$200 e multiplicar por 3, dá R$600. E quem é que tá conseguindo fazer isso aí todo dia? Geralmente, para fazer R$600, só se for no final de semana, próxima semana de pagamento, para fazer R$600, porque não tá fácil a coisa por aí. Então, quando você coloca um valor mais alto, a sua rentabilidade, a quantidade de vezes que você consegue multiplicar, ela vai diminuindo. Por quê? Porque no intervalo aí de 12 horas, que é o tempo que o aplicativo permite que você rode, você não consegue multiplicar por 4. No máximo é por 3. Entendeu? Quanto maior o investimento, menos você consegue multiplicar. Esse é o foco nos ganhos por km. Mas se você precisa fazer um valor alto, e qual que é o exemplo que eu vou dar agora? Como fazer caixa? Aí a situação já é invertida. Se você, por exemplo, precisa fazer R$500 na mão em um único dia, você tem que esquecer os ganhos por km. Tem que focar nos ganhos por hora. Por quê? Você vai ter que tomar a seguinte ação. Você tem 10 horas para rodar. Então significa que no intervalo de 60 minutos, 1 hora, você tem que fazer pelo menos R$50. Por quê? 50 vezes 10 horas vai dar os R$500 na mão que você precisa no dia. Se você, por exemplo, tá rodando nesse quesito, precisa fazer caixa rápido, quinhentão no dia, o que vai acontecer? Imagina que toca uma corrida de R$60. Aí, você olha os quilômetros, 40 quilômetros para rodar. Não interessa. Se ela estiver dentro do parâmetro de 1 hora, ou seja, R$60 para você fazer em 59 minutos, você tem que aceitar. Se o seu objetivo é fazer caixa, fazer os quinhentão ali no dia, fazer um valor bem alto, você tem que aceitar. Ah, mas é 40 quilômetros para rodar. Quem roda focado em hora, tá preocupado em fazer dinheiro na mão. Não tá preocupado com a rentabilidade. Ele não tá focado em multiplicar o investimento várias vezes. Mas aí muita gente vai dizer assim, quem é que é o doido de fazer isso? Eu vou te dizer uma coisa. Eu preciso fazer isso durante 5 dias de cada mês. Eu preciso de quinhentão na mão, porque eu preciso fazer R$2.500 na mão em 5 dias. Aí você vai perguntar assim, mas pra que você precisa fazer isso? Tá comendo o seu carro, desgastando o seu carro, perdendo aí tempo, arriscando. Por que você precisa fazer isso? Esses R$2.500
vira mercadoria. E o que eu faço com essa mercadoria? Vendo no Mercado Livre e na Shopee. Mas por que eu tô fazendo isso, sendo que eu sou motorista de aplicativo? Eu não quero depender somente disso aqui. A hora que isso aqui não der mais para ganhar dinheiro, eu não posso ficar com a mão na frente e outra atrás. Eu já passei por isso uma vez em 2017. Eu perdi uma casa financiada pela Caixa. Eu perdi uma casa, pessoal. Eu fiquei desempregado por causa daquela crise que teve do impeachment lá. Começou em 2014, a indústria caiu. Eu trabalhava em uma multinacional. Como eu tô vendo que a coisa vai ficando difícil, eu já falei o seguinte, eu vou ter que dar duro e achar uma outra coisa para eu conciliar junto com o aplicativo. Compra mercadoria barata, o detalhe é esse também, coloca lá e vende. Eu gosto de subir os anúncios da semana de pagamento. Eu preciso de 2.500 na mão e eu não tenho esse dinheiro. Então eu foco em fazer caixa no aplicativo. E aí o que acontece? Esse dinheiro, 2.500, quando entra dentro do Mercado Livre, ele vira R$4.800. E aí o que eu faço com esses R$4.800? A cada 3 meses eu compro um carro barato. Por quê? É 4.800 vezes 3. Vai dar aí R$15.000. Eu compro um carro bem barato, porque eu tô com dinheiro na mão, então eu tenho poder de compra. Compro bem barato e vendo barato. Pra quê? Pro dinheiro girar rápido. E aquilo que eu comecei no aplicativo fazendo caixa, passei pelo Mercado Livre para aumentar a rentabilidade. Por quê? Porque eu perdi aqui, ó, rodando por hora no aplicativo, eu perdi isso. Meu carro desgastou, rodou mais quilômetros, vou perder, vai depreciar. Eu vou ter que ter dinheiro para manutenção, troca de óleo vai ficar mais próxima uma da outra. Então eu boto no Mercado Livre, multiplico ele ali, como eu vendo no CPF, não vendo no CNPJ, então as taxas são menores. O Mercado Livre permite isso, vender no CPF. Não posso vender muito, mas o valor que eu vendo, R$2.500 de mercadoria, ele aceita isso. Então depois eu pego a rentabilidade, compro o carro. Nesse carro aí de R$15.000, nessa faixa, eu compro um carro que vale mais ou menos de 19 a 20 mil. E aí, quando eu vendo esse carro, depois de arrumar alguma coisinha ou outra, sobra no meu bolso, volta os 15 mil, e aí eu pego o lucro, que vai dar em torno de 3 a 3.500, coloco ele em outra coisa, coloco mais mercadoria, e vou girando. Eu tô fazendo isso há 10 meses. Tô no início ainda. No início eu apanhei, comprei carro ruim, mas agora eu tô com o olho treinado, agora eu aprendi. É igual rodar, você aprende. Então, para não sair do assunto aqui, conseguiu entender como que eu rodo das duas formas? Eu foco mais na rentabilidade. Colocar 100, fazer 400. Mas 5 dias do mês eu preciso rodar por hora. Qual que é a grande questão aqui que você deve prestar atenção? Será que você deve rodar por quilômetro ou por hora? Depende da sua situação, depende do que você quer, do seu objetivo. E aqui eu vou dar uma dica importante para você. A sua estratégia vai depender de duas coisas. A primeira é a situação que você está. Se você precisa de dinheiro na mão, o foco é ganho por hora. Mas não vai ficar assim toda a vida que você vai comer seu carro. Mas se você precisa fazer rentabilidade, multiplicar o seu dinheiro, foque nos ganhos por quilômetro e esquece esses vídeos aí do YouTube. Esquece, você já entendeu nesse vídeo como que você escolhe. Se você quer multiplicar seu dinheiro, quer ter rentabilidade, ganho por quilômetro, não se preocupe em ficar lá 5 minutos esperando a corrida boa tocar. Não se preocupa. Geralmente, quando eu tô rodando, fora desses 5 dias que eu já expliquei, eu espero. Aí eu caço um lugar que tem comércio para não ficar bobeando em rua aí para ser assaltado, encosto ali e espero a corrida boa. Depois eu vou fazer um vídeo rodando para vocês entenderem e verem isso na prática. Agora, se o trânsito tiver bombando, tá agarradíssimo, não foque no ganho por quilômetro, foque no ganho por hora. Por quê? Geralmente você vai olhar lá, tá pagando R$40, mas é 50 minutos. Você já sabe que tem que pular fora. Por quê? Se você vai demorar 50 minutos e vai ganhar só 40, não tá pagando R$1 no minuto. Tá pagando menos, tá pagando aí 60 e poucos centavos. Mas aí tocou uma outra corrida que é R$19 e aí você vai fazer em 15 minutos. Tá pagando mais de R$1. É difícil aparecer essas, mas aparece. Porque é sentido contrafluxo. Ou seja, se você quer ganhar dinheiro, rentabilidade, foca no ganho por quilômetro. Se você tá no horário de trânsito ou você precisa fazer caixa igual eu, foca nos ganhos por hora. E aí você vai se desviar do trânsito e vai conseguir fazer um volume de corridas e aí vai chegar no valor que você quer, talvez R$50 a hora. Eu geralmente quando rodo aqui por hora, dificilmente eu faço R$60. Eu fico na faixa de 50 a 55, mas eu fico ninja no olho. Tocou, eu bato o olho, eu sei se eu aceito ou se eu não aceito. Se você não entendeu alguma parte desse vídeo, pergunta nos comentários, assiste de novo e se inscreve no canal. Você me ajuda muito nisso aqui. Os vídeos que eu faço aqui é para ajudar, porque os aplicativos estão cada vez mais complicados. Um grande abraço, tchau, obrigado.